Palmeiras acerta com o volante Marlon Freitas, Fluminense tem interesse no atacante Everton Cebolinha e o Vasco pode fechar com o atacante Brenner. Vamos conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelas principais do Mercadão da Bola de 2026. Vitória anunciou a contratação do lateral direito Mateuzinho, que estava no Cuiabá. O jogador assinou contrato por 3 anos e chega para reforçar o setor defensivo do Leão, especialmente após uma campanha de destaque na Série B do Brasileirão 2025 pelo Dourado. O Leão vai pagar cerca de US$600 mil, aproximadamente 3,3 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta, divididos em 3 parcelas de US$200 mil. Há ainda uma cláusula de opção de compra de mais 10% por US$120 mil. O Coritiba encaminhou a contratação do atacante Juan Martín Lucero, que está no Fortaleza. O clube paranaense atravessou o Mirassol e avançou nas negociações para contratar o atacante argentino. Aos 34 anos, Lucero tem sido o artilheiro do Leão nas últimas 3 temporadas, com 24 gols em 2023, 23 em 2024 e 11 em 2025. Lucero tem mais 2 anos de contrato com o Fortaleza e acabou perdendo espaço para Adam Bareiro. O Mirassol fechou a contratação do zagueiro Kaique Almeida, que chega por empréstimo do Fluminense. A negociação faz parte de um acordo que envolveu a saída do zagueiro James do Mirassol para o clube carioca. O jogador de apenas 20 anos foi um dos destaques do Remo na campanha da Série B. Revelado pelo Fluminense, Kaique teve uma passagem pelo Watford da Inglaterra no fim de 2024. Na última temporada foram 15 jogos pelo Remo e uma assistência. E o Remo acertou a contratação do atacante Carlinhos, que pertence ao Flamengo. O negócio é por empréstimo até dezembro de 2026, coincidindo com o fim do contrato de Carlinhos com o rubro-negro carioca, e o clube paraense arcará com o salário integral do atleta. O jogador de 27 anos, que estava emprestado ao Vitória em 2025, onde disputou 23 jogos e marcou 4 gols, chega ao Leão Azul para disputar a Série A na próxima temporada. Carlinhos chegou ao Flamengo em meados de 2024, após se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Bahia e o Internacional negociam uma possível troca de jogadores. O clube gaúcho demonstrou interesse no lateral Iago Borducci e o tricolor pediu Bruno Gomes em troca. O Inter fez uma oferta pelo jogador, mas o Bahia considerou os valores baixos e fez uma contraproposta. A ideia do clube baiano era emprestar Iago por empréstimo, com opção de compra, além da chegada de Bruno Gomes. Já o Colorado não gostou do modelo de negócio e as conversas não avançaram até o momento. Falando em Inter, o clube gaúcho demonstrou interesse no zagueiro Doria, atualmente no Atlas, do México. O jogador de 31 anos está sendo analisado para repor a iminente saída de Vitão e é visto como uma opção experiente para o setor defensivo. Doria surgiu muito bem no Botafogo e alcançou a seleção brasileira. Depois passou por Olympique de Marseille, São Paulo e Santos Laguna, antes de chegar ao Atlas em 2024. Doria tem contrato com o clube mexicano até 2027, mas negocia sua rescisão de contrato e está disposto a abrir mão de valores para voltar ao futebol brasileiro. O Grêmio tem negociação avançada para repatriar o atacante TT, que atualmente defende o Panathinaikos da Grécia. O tricolor já tem tudo acertado com o atleta e agora busca a liberação junto ao clube grego, que faz jogo duro. A oferta do Grêmio é por empréstimo de 1 ano, com opção de compra de 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Aos 25 anos, TT surgiu no Grêmio e foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros em 2019, sem atuar no time profissional. Depois ele passou por Lyon, Leicester City e Galatasaray. Há 2 temporadas no Panathinaikos, ele soma até o momento 13 gols e 10 assistências em 76 partidas. O Grêmio também avalia a possibilidade de contratar o meia Gustavo Scarpa, atualmente no Atlético Mineiro. Segundo o jornalista André Hernan, o Imortal tem conversas com o jogador, que vê com bons olhos uma mudança de ares em 2026. Scarpa está com 31 anos, oscilou bastante durante a temporada e chegou a ser criticado pelos torcedores do Galo. Contratado pelo Atlético no início de 2024, após uma passagem frustrante pela Europa, o meia fez até aqui 12 gols e deu 23 assistências em 131 jogos. Na época, o clube mineiro pagou cerca de 27 milhões de reais para contratá-lo. O Grêmio avalia as condições de negócio e pode fazer uma oferta nos próximos dias.
O Fluminense encaminhou a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. De acordo com informações, o tricolor carioca fez uma oferta de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, que foi aceita pelo Galo. As conversas avançaram nos últimos dias, com otimismo de ambas as partes para um desfecho positivo em breve. O Atlético prioriza a venda definitiva, descartando empréstimos ou trocas de jogadores. Arana está com 28 anos e fez uma temporada de altos e baixos, somando 49 jogos, 2 gols e 2 assistências. No tricolor, o lateral vai disputar posição com René e Gabriel Fuentes. O Fluminense também tem interesse no atacante Hulk. Nos últimos dias, o clube carioca procurou a diretoria do Galo para entender as possibilidades de negócio e, em um primeiro momento, ouviu que o Atlético não tem a intenção de negociar o jogador de 39 anos. No entanto, uma reunião entre Hulk e a diretoria do Galo está marcada para os próximos dias, o que pode abrir portas para discussões. O staff do jogador não se opõe a uma possível transferência e Hulk deve ouvir a proposta do Fluminense, o que indica que há chances reais de negócio, embora não haja avanços concretos ainda. Outro alvo do Fluminense no mercado da bola é o atacante Everton Cebolinha, que defende o Flamengo. De acordo com informações, o tricolor entrou em contato com o staff de Cebolinha para colher informações sobre sua situação no Flamengo e avaliar se ele permanecerá no clube rubro-negro em 2026. Caso não renove ou decida sair, o tricolor planeja avançar nas tratativas. O contrato do atacante com o Flamengo vai até o final de 2026, o que permite que ele assine um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do próximo ano, podendo sair de graça ao fim da temporada. Cebolinha, que chegou ao Flamengo em 2022 vindo do Benfica, tem alternado momentos de titularidade e reserva. O Flamengo aplicou um chapéu no Cruzeiro e encaminhou a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. Inicialmente, a Raposa avançou nas tratativas com o Inter, oferecendo cerca de 7 milhões de euros, cerca de 45,5 milhões de reais, mais 2 jogadores em troca do defensor. O zagueiro, cujo contrato vai até o fim de 2026, conversou com o técnico Tite e deu sua palavra ao clube mineiro, priorizando o projeto Celeste. No entanto, o Flamengo atravessou o negócio com uma proposta de 10,7 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais, incluindo o perdão da dívida pelo empréstimo de Thiago Maia e 5,5 milhões de euros à vista. O Inter aceitou a oferta rubro-negra e agora as negociações seguem com os representantes de Vitão para alinhar salários e condições. O Botafogo fez uma consulta pelo lateral esquerdo e meia Rubens, atualmente no Dinamo Moscou, da Rússia, e recebeu um sinal positivo do jogador de 24 anos. Revelado pelo Atlético Mineiro, o lateral manifestou interesse em ouvir as condições do clube, abrindo caminho para avanços nas tratativas. A situação ainda é inicial, mas o Botafogo deve iniciar contatos diretos com o Dinamo Moscou nos próximos dias. O clube russo adquiriu Rubens do Atlético em julho deste ano por 12 milhões de euros, e o jogador tem contrato até julho de 2030. Apesar do alto investimento, Rubens vê com bons olhos um retorno ao Brasil, especialmente após apenas 17 jogos na Rússia. O Vasco da Gama tem interesse no atacante Brenner, que recentemente esteve emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos pela Udinese. A pedido do técnico Fernando Diniz, o Cruz Maltino iniciou contatos para contratar o jogador, que tem passagens por São Paulo e Fluminense. Foi no tricolor, no comando de Diniz, que o atacante viveu a melhor fase de sua carreira. Na época, marcou 22 gols e deu 4 assistências em 44 jogos. Aos 25 anos, Brenner não será utilizado pela Udinese, que não deve fazer jogo duro para liberar o atacante. As conversas estão em andamento e podem avançar nos próximos dias. O Atlético Mineiro demonstrou interesse na contratação do volante Fred, que atualmente defende o Fenerbahçe da Turquia. Aos 32 anos, o jogador natural de Belo Horizonte recebeu uma proposta do Galo, que busca repatriá-lo para fortalecer o meio de campo. De acordo com informações, o Atlético iniciou contatos com o staff de Fred e enviou uma proposta ao Fenerbahçe, onde o volante tem contrato até o final de 2027. O clube mineiro vê no jogador uma peça de experiência internacional e as conversas estão em andamento, embora o atleta priorize permanecer na Turquia devido ao bom momento. Em junho, Fred declarou publicamente seu desejo de cumprir o contrato com o Fenerbahçe, mas deixou portas abertas para um retorno ao Brasil, especialmente ao Galo, time pelo qual torce desde a infância.
O São Paulo acertou a contratação do goleiro Carlos Coronel, que defendia o New York Red Bulls da MLS. Naturalizado paraguaio, o jogador de 28 anos chega sem custos de transferência, após o fim de seu contrato com o clube norte-americano, e assina com o tricolor para ser uma opção de reserva ao titular Rafael. Carlos Coronel tinha propostas de outros times da MLS, como o Orlando City e até da Arábia Saudita, mas optou pelo São Paulo, pois ele e sua família são torcedores do clube. O goleiro passou pela base do Red Bull Brasil, mas construiu sua carreira toda no exterior, passando por Red Bull Salzburg e Philadelphia Union. Por outro lado, o São Paulo emprestou o lateral direito Mailton para o Fortaleza. O acordo foi anunciado na última quinta-feira e vale até 31 de dezembro de 2026, sem opção de compra fixada no contrato. Mailton chegou ao tricolor paulista em setembro e, das poucas oportunidades que recebeu, não conseguiu se firmar. Antes, ele se destacou na Chapecoense durante a Série B, somando 7 gols e 9 assistências em 30 partidas. Contudo, pelo São Paulo fez somente 10 jogos e não contribuiu para gols. O Corinthians tem interesse no meia-atacante venezuelano Savarino, de 29 anos, que está no Botafogo. Segundo o jornalista Pedro Ramiro, o Timão tem conversas avançadas com o staff do jogador, que recebe cerca de R$800 mil no clube carioca. O Botafogo, por sua vez, está disposto a negociar Savarino e aceita receber um jogador em troca. Contudo, o clube paulista enfrenta entraves financeiros, como o transfer ban, que precisam ser resolvidos para avançar no negócio. Em 2025, Savarino fez uma temporada abaixo do esperado, com apenas 6 gols e 7 assistências em 48 jogos. O Palmeiras acertou a contratação do meio-campista Marlon Freitas, do Botafogo. O Verdão acertou as bases salariais com o jogador e deve pagar cerca de 6 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos, em uma operação que inclui parcelas e variáveis. Marlon, que era capitão no Glorioso, pediu para ser negociado e deve assinar por 3 temporadas, com salário acima de R$1 milhão por mês. Aos 30 anos, Marlon chega para suprir a saída de Aníbal Moreno, que foi vendido para o River Plate na última semana. Então, rapaziada, esse foi mais um super giro pelas principais do Mercadão da Bola. Deixem nos comentários suas opiniões, que é muito importante.